Bom, pessoal, boa noite. Agora, a tradição agora passou para segunda, às 18h30. Não tô, amanhã vai, inclusive deve estar chovendo, mas estou melhorando do pé e de repente posso voltar a fazer as caminhadas, aí a gente pode voltar para terça de manhã. Mas a princípio estou fazendo segunda às 18h30, as lives da semana, né? O título dessa live sobre os gafanhotos na Venezuela é uma reflexão. Eu estava vendo aquele filme que eu achei meio cansativo, o Irlandês, no Netflix, e teve a tentativa de os mafiosos apoiando inclusive, né, a tentativa de derrubar o Fidel Castro em Cuba. E a gente está vivendo, eu acredito que a história ela é um espiral, e o espiral você tem momentos na história que são similares. Presta atenção. Porque quando a gente diz a história não se repete, a não ser em tragédia, etc, etc., a história tem momentos similares, fenômenos similares que voltam. Eu tenho desemprego, né, crises econômicas, eu tenho guerras, eu tenho mudanças de mídia, tem vários movimentos que são similares. Então eles vão fazendo assim, ó. Então quando a gente olha aqui, no movimento aqui, o espiral, ele vem para cá, é um movimento diferente, daqui a pouco ele vem aqui, ó, e se encontra. Esse movimento aqui se encontra com esse aqui. E aí você faz assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: nós estamos vivendo hoje um momento similar na América Latina que se aproxima da tomada de poder do Fidel Castro em Cuba em 1954, 1959. O grupo deles, eles saem numa lancha, uns 30, vão para Cuba. O pessoal de Cuba não está preparado para esse tipo de ataque, tem uma certa facilidade por causa disso. As pessoas simplesmente não imaginavam que isso fosse possível, e os caras tomam conta, e isso vai fazer agora quase 60 anos, e os caras estão lá. Depois, por que é similar esse momento da chegada de 59, de 1960, com 2020? 60 anos depois. Porque a gente agora tem o surgimento da Venezuela, que a gente poderia chamar que é Cuba 2.0. E a gente precisa entender o seguinte: o socialismo é uma espécie assim de um país Bolsa Família. Nós já falamos aqui várias vezes isso. É um país que ele não tem economicamente sustentação. Ele não consegue produzir para a sua própria sobrevivência, mantendo o sistema econômico que está. Você vê o caso da China. A China teve que ir ao mercado, virar capitalista para poder sobreviver. Então tem lá um mix entre socialismo e capitalismo, áreas de capitalismo que mantém o socialismo. Então mantém a regra. Você precisa do mercado, né? E aí você então, a Coreia vive da Bolsa Família que a China coloca lá. Inclusive tem um documentário que o cara fala exatamente isso, que a China sustenta a Coreia, assim como a União Soviética sustentou Cuba durante muito tempo. E não é à toa que o Foro de São Paulo foi criado em 1990, justamente quando houve, e eu vou agora usar uma expressão, a derrubada do muro
de Berlim. Não é mais a queda do Muro de Berlim, o fim do socialismo, etc. É sobre isso que eu quero falar um pouco nesse vídeo. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento muito similar a 1959. Então, por uma característica de um sistema econômico que não funciona, países socialistas não conseguem viver de maneira isolada. Eles não sobrevivem. Então, eles precisam exportar o modelo. Eles precisam que alguém pague a Bolsa Família. Eu já falei isso várias vezes, vou repetir. Eles precisam de um hospedeiro. Então, o que aconteceu a partir de 1959 com Cuba? Eles tomaram o poder e logo na sequência, por motivos ideológicos e econômicos, eles precisaram disseminar o modelo para outros países. E aí começou o processo de guerrilha. Na época era guerrilha, o único modelo que tinha era guerrilha, e começou o processo de guerrilha e tudo se alastrou pela América do Sul. Tudo veio. O Che Guevara saiu, foi para a Bolívia, acabou sendo morto. Depois teve os grupos terroristas no Chile, os grupos terroristas na Argentina, os grupos terroristas no Brasil, através das armas, né, no Uruguai, em todos os lugares você teve a disseminação, a reverberação da Revolução Cubana, exportada por eles, promovida por eles, organizada por eles. A galera ia lá, fazia coisas, era bancada por eles, e aquilo foi se disseminando. Então você tem um país que tem um outro sistema social, político e econômico que não sobrevive sozinho e precisa exportar esse modelo. A União Soviética manteve Cuba até 1989, aí depois, quando entrou naquela crise, em 1990, Cuba cria o Foro de São Paulo. Isso não é coincidência. Um ano depois, o que o Fidel pensou? Eu preciso agora recolocar a questão, eu preciso arranjar outros hospedeiros. Vamos voltar à tentativa de transformar a América do Sul num regime socialista. Então começa um novo ciclo. Só que este novo ciclo de 1990, com o Foro de São Paulo, esse novo ciclo já não foi mais o ciclo guerrilha. Foi o ciclo Gramsci. O que a gente vai fazer? A gente vai... Já estava caminhando, né, na direção da dominação cultural. Você vai botando sapo na panela, você vai doutrinando a garotada, você vai doutrinando o pessoal, e aí eles vão ocupando espaços em todos os ambientes culturais. Os artistas, os jornalistas, os professores universitários, e você vai disseminando o conceito, né? E aí você foi fazendo isso, e o case de sucesso foi a Venezuela. A Venezuela foi o case de sucesso da metodologia Gramsci, foi a grande vitória do Foro de São Paulo. Você vê que o processo todo foi, aos pouquinhos, na ingenuidade das pessoas, você foi ocupando espaço. Ingenuidade, ingenuidade, você ocupa espaço. Ingenuidade, ingenuidade, você ocupa espaço. De repente, um belo dia o Maduro sobe lá e diz: estamos vivendo um país socialista. E aí, diferente de Cuba, porque é outro contexto, você não pode impedir que as pessoas saiam. Já saíram da Venezuela 6 milhões de venezuelanos. É a última conta que eu tenho. 6 milhões.
E aí, então, a partir daí, você tem o início de um novo ciclo na América do Sul. Vivendo a mesma situação. Você entra numa crise econômica, que é o que aconteceu com a Venezuela, já cria-se o grupo de Puebla, já sai o nome Foro de São Paulo, porque queimou o Foro de São Paulo, que era secreto. Isso se deve principalmente ao esforço do Olavo de Carvalho. Todo mundo fala de Foro de São Paulo, e agora criaram o grupo de Puebla. O grupo de Puebla já entra com uma outra metodologia. Ele sai da metodologia Gramsci e entra agora na metodologia Black Bloc. Por quê? Eles foram para o processo republicano e aí, com a chegada da internet, os golpes que eles estavam montando, como foi o golpe que estava na Bolívia, principalmente na Venezuela, e depois o modelo da Bolívia era: eu vou lá, indico as pessoas para o STF, foi o que eles fizeram aqui também, eu uso as urnas da própria Venezuela, eu altero o resultado eleitoral, e aí quando você reclama no STF, o STF vai tender para o Evo Morales. Foi assim que o Evo Morales, ele perdeu o plebiscito, ele foi ao STF, e o STF concedeu o direito dele se reeleger em nome de um problema de direitos individuais. Esse foi o argumento dele, que ele individualmente estava se prejudicando, apesar de um plebiscito que disse para ele não concorrer. E o STF todo tomado. E aí chegou lá na Venezuela, a oposição não concorreu na Assembleia Constituinte que eles inventaram, que é o que eles estão querendo inventar no Chile agora, a Assembleia Constituinte Popular, feita pelos movimentos sociais, MST, sindicato, UNE, ONGs. E aí eles tomam conta da história, mudam a Constituição, e aí reeleição indefinida, manipulação das urnas, e aí controle do exército, e a coisa vai embora. E aí é mais um país que você começa a extrair dinheiro, primeiro para a Venezuela e depois joga para Cuba. Então, no momento que eles não conseguiram fazer isso em todos os países, e qual foi o fator diferencial? Tem dois fatores diferenciais fundamentais que criaram problema para o modelo Foro de São Paulo Gramsci. Dois grandes problemas. Primeiro, a população de Cuba em 1959 era uma população muito menor do que é hoje a Venezuela, que tem 30 milhões de pessoas, Venezuela. Então, quando você implanta um regime desse, você tira o livre mercado num país que tem 30 milhões, que tem que produzir 90 milhões de pratos de comida todos os dias, que é 3 vezes 30, essa é a complexidade básica, você simplesmente entra numa crise profunda. Porque é muito rápido a crise, é muita gente. As pessoas vão saindo e a crise entra. Então você tem uma crise produtiva, você tem a moeda acaba, não tem mais moeda na Venezuela, não existe mais moeda, não existe mais produção, não existe mais nada, acabou o país, zona de abandono total. E aí o que acontece? A Venezuela, ela é obrigada a exportar a revolução. Ela não pode ficar restrita à sua própria fronteira. Ela não tem condição, porque ela não sobrevive. Então, ela não tem alternativa. É isso que a gente tem que entender. E aí começa o movimento que eles fizeram no Chile, e aí está acontecendo no Chile, o Chile está sofrendo o que Cuba sofreu em 1959. Só que em 1959 era uma guerrilha bem definida, num espaço específico em que as pessoas tomavam. Agora a situação é muito mais complexa. É muito mais complexa a situação. Porque, primeiro, as pessoas não percebem que está havendo uma revolução
coordenada de fora do país. No Chile, as pessoas criaram um trauma dos direitos humanos por causa de 1973, quando os militares tomaram o poder. Os militares tomaram o poder, radicalizaram nessa tomada de poder, não tiveram uma atitude, na minha opinião, republicana para evitar determinado tipo de ação, de repressão, mesmo que tivesse ataques e tal, era prender, presídio, acabou, sem tortura, sem assassinato, sem nada. Poderia até estabelecer pena de morte através de julgamentos normais, objetivos, com direito à defesa, etc. Né? Tudo bem, mas não foi o caso. E aí criou o trauma. Foi um despreparo. Excesso de violência criou um trauma. As pessoas lá não podem falar de nada, porque tudo é militar, tudo. Está tendo um bafafá lá, um retorno do debate sobre o golpe militar. Aparece lá o Pinochet, né? Aparece o Pinochet, agora está voltando. As pessoas falando de novo do regime de exceção, etc. Quer dizer, o debate reabriu. Por quê? Momento histórico similar. O que eles fazem? Então, desde outubro, mês inteiro, outubro, novembro inteiro, começou dezembro, com sistemáticos quebra-quebra, quebra-carro de polícia, incêndio de igreja, incêndio de prédios, incêndio de lojas, invasões em hotéis, quebra-quebra, vandalismo, e está tudo aberto, solto. População indo para a rua, defender sua casa, seus negócios, meio guerra civil. Então, uma mudança. Então, em 1959 foi a Serra Maestra, e agora nós temos uma outra metodologia, que é black blocs. Aí o pessoal do parlamento diz: essa situação, capitalismo selvagem, essa desigualdade, ninguém aguenta mais tanta desigualdade, e o Chile é o menos desigual de todos, precisamos fazer uma nova Constituição. E aí entra o processo de mudança constitucional. Aí volta o modelo Gramsci. Vamos fazer uma mudança de Constituição, e a partir daí nós vamos... Aí você coloca lá, né? Reeleição permanente, etc. Papá. Os caras já querem fazer a Constituinte popular. E aí, quando o país vê, um país que estava com 3% de crescimento, tudo acontecendo, do nada está sofrendo um ataque e não consegue entender o que está acontecendo. Não tem ferramentas. O exército está acuado, porque passou várias décadas sendo acuado, aquela narrativa de que o regime de exceção foi demais, esconderam todo o terrorismo e só mostraram a violência oficial, mas não a violência dos terroristas, que é mais ou menos o que a gente viu aqui na Comissão da Verdade, etc, etc. Então, galera, eu vou falar uma coisa para vocês da minha descoberta, da minha percepção sobre isso. Eu, no primeiro momento, achei, né, que a situação da Venezuela, se falou em invasão da Venezuela, intervenção militar na Venezuela, etc. Naquele momento que a Venezuela estava curtindo o socialismo, tudo bem. Só que não é possível. É como se fosse assim. Você tem uma cobra que pica. Aí você traz a cobra que pica para dormir na sua cama. Aí você diz: não, essa cobra, por algum motivo, ela não vai mais me picar. Ela não vai ter mais a essência dela. Ela não vai me picar durante a noite. Só que é da essência. Não tem como. É da essência do sistema social, político, econômico, socialista, exportar a sua evolução para poder sobreviver. Então, enquanto a Venezuela estiver com o regime do Maduro
exportando terrorismo, nosso continente não terá sossego. Não é uma questão de você tem que respeitar outro país. Vai se chegar à conclusão que a Venezuela está exportando terroristas para toda a América Latina e não terá saída, nós não teremos sossego. Enquanto nós tivermos um modelo como teve em 59 Cuba, que desestabilizou todo o continente, que acabou levando para os golpes militares em todos os países. E a gente está vivendo a situação. Qual é a saída que a gente vai ter? Obviamente que nós temos uma mudança grande, que é a internet. O Chile não teve um fato que a gente teve aqui no Brasil, que com a internet nós criamos um movimento de massa, de rua, nós reintermediamos as ruas, coisa que a gente não podia ir para a rua porque tinha que passar por sindicato e partido, e a gente conseguiu reintermediar. Eles não têm isso, eles não têm um movimento de defesa da República e você botar 1 milhão de chilenos na rua. Eles não fizeram o que a gente fez aqui. Então está crescendo um movimento muito forte para ter um Bolsonaro lá, eleito lá. Se eles conseguirem ter as próximas eleições, né, objetivamente eles não dominaram o exército não é dominado, mas o exército está passivo, O presidente passivo, o exército passivo, os carabineiros eles não podem nem sair, nem gás lacrimogêneo estão deixando os caras usarem. O negócio é, os caras têm que sair na porrada na mão. Então você tem 50 carabineiros e tem 1000 manifestantes. Os caras estão levando teco. Não estão saindo. Eu cheguei a ver no Twitter um chileno colocando um filme brasileiro, tocando Tropa de Elite, das polícias chegando e passando o rodo, matando 2 ladrões que estavam assaltando uma loja num lugar, tipo, acho que São Paulo. Os caras estão querendo radicalização. Então, e aí, tudo bem, quer falar de Brasil? Vamos falar de Brasil. Eu acho que o Brasil está bem posicionado. Mas o que vai acontecer? São ciclos. Você vê que essa greve dos petroleiros já tem a ver com a saída do Lula da prisão. Os caras fizeram articulação, puxaram essa greve dos petroleiros para forçar um quebra-quebra. E aí a justiça foi lá e proibiu os caras, multou, eles voltaram para trás. Agora hoje um amigo meu me mandou uma foto dos bancários, também puxado para essa saída do Lula. E eles vão ficar o tempo todo agora fazendo isso. O tempo todo puxando, tentando ver aonde que vai sair, né? Procurando um motivo para justificar o quebra-quebra. Então a situação, galera, é a seguinte. Se continuar, primeiro as pessoas ficam assim, será que é Venezuela? Será que foi a Venezuela, esse terrorismo lá do Nordeste, do óleo, foi proposital? Será que essa coisa no Chile, a Venezuela está por trás disso? O Maduro? Né? Será que os ataques que aconteceram na Colômbia também, no Equador? Agora vai ganhar o cara do Uruguai. Ganhou o cara que não é marxista. Eu não digo que ele é liberal, conservador. Ele não é marxista. Não é marxista? Bom, então agora vamos começar a preparar o ataque. Primeira coisa que ele fizer lá diferente, começa o ataque. E aí a sociedade não está preparada para esse tipo de ataque. Foi exatamente o que aconteceu em Cuba em 59.
A galera não conseguia identificar o inimigo. E aí que está o nosso problema. A gente não consegue ver a gravidade da situação e de quem é o inimigo. A galera aí fica amiguinho do pessoal que é marxista, acha normal o Partido Comunista do Brasil continuar tendo bandeira, acha normal, né, o Lula falar que tem que fazer no Brasil, tem que quebrar que nem o Chile. Uma mídia toda comprada, uma mídia toda... qualquer coisa que aconteça em todos os países sempre tem uma justificativa, sempre é uma coisa. O Fernando Henrique vai falar, né? A entrevista dele. Realmente no Chile, né? Também com esse movimento ultraliberal. Ultraliberal. E aí a pessoa começa a usar ultra. O Bolsonaro é ultradireita, o movimento do Chile é ultraliberal, né? E o Lula, o Lula é centro-esquerda. Ele não é ultra nada. Né? O Maduro não é ultra nada. Ninguém é ultra nada. Só é ultra quem não é da tribo. Quem não é marxista. Aí não é marxista, é ultra. E a mídia repete o tempo todo. Bolsonaro é ultradireito. Bolsonaro é o quê? Está fazendo um governo republicano, respeitando todas as normas, todas as regras, todas, né? Um governo que até hoje, até o Alexandre Garcia estava falando, nenhuma corrupção, nenhum ano de governo, nenhuma corrupção. Quer uma coisa melhor que isso? Quer uma coisa mais republicana que isso? Mas ele é ultradireita, ultra homofóbico, ultra racista, ultra tudo. Então a gente não tem noção, né? Esse é o contexto. Então é um modelo assim, a gente tem uma criação de gafanhotos do lado. A gente está plantando milho, está plantando soja, e tem gafanhotos que comem milho e soja do lado. Então eu vou falar para vocês é uma coisa que a gente vai pensando e vai chegando a algumas conclusões. Eu vou dizer para vocês o seguinte: a continuar, se a Venezuela continuar exportando terrorismo, a denúncia do Ivan Duque na Colômbia, do Duque presidente, é que a Venezuela estava com campos de guerrilheiros na Venezuela. Quando começou o movimento, eles expulsaram venezuelanos. O Chile encontraram venezuelanos no Chile também. Então, para mim já é evidente que estão exportando ou guerrilha, ou black blocs, ou na Argentina modelo Gramsci. São as 3 metodologias. Aqui der certo. Se der certo, Gramsci, Assembleia Constituinte, eleição permanente, reeleição permanente, manipulação de urna, e aí vira. Sapo na panela. Ganhou um antimarxista? Ganhou antimarxista? Deixa ele um pouquinho, né? Dá um ano e pouco, aí é black bloc. Black bloc, inviabiliza. O cara passou um vídeo que eu vi, negócio bizarro, galera. O cara dentro do avião, vindo da Europa, ele mostrou um avião. Tinha um cara lá na frente, ele no meio, e um cara lá atrás. O avião vazio, indo para o Chile. Vazio. E aí o que é? É o modelo black bloc. Então, é antimarxista? Black bloc nele. E no caso lá da Colômbia, guerrilha também. Não tem condição do continente ter um país exportando terrorismo desse jeito. Se não cair o Maduro, as pessoas, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos,
mas as pessoas vão ter que fazer uma intervenção militar na Venezuela. Os países republicanos da América Latina vão ter que criar uma espécie de bloco militar junto com a ONU, junto com os Estados Unidos, vão ter que invadir a Venezuela. Eu não vejo outra saída, não. E eu não pensava assim. Porque a gente vai refletindo, e chega um determinado momento que a gente percebe o quê? A gente percebe que é da essência do socialismo exportar. Porque eles não conseguem sobreviver sozinhos. Bom, é isso aí, galera. Então, guardem a data. Por enquanto, segunda-feira às 18h30. Eu sou meio Caxias com o negócio de horário. Pode contar que a gente vai estar. Estamos aí com descentralizadores.com.br. E eu vou convidar vocês, vou colocar no Facebook. Estou colocando agora no YouTube, no canal dos Descentralizadores, uma entrevista bem legal de um dos criadores, o Salles, um dos criadores do jingle do Bolsonaro. Fizemos os bastidores, tudo que aconteceu, um negócio bem legal. Acabou a live, eu vou botar agora para vocês ouvirem. Como é que foi a criação do jingle, como é que foi a história, etc. Tal. Uma história que pouca gente sabe, aquela do Bolsonaro. Bolsonaro, papa. Vocês vão ver, bem legal. O jingle da campanha oficial da campanha do Bolsonaro. É isso aí, galera. Compartilhe esse vídeo aí para a galera começar a entender o contexto e ver que a situação está muito delicada. A gente voltamos a 1959. Talvez algum país aí possa até ter um retorno aí de um golpe militar. Pode acontecer, né? Com a internet, pouco provável, mas pode acontecer. Está se falando isso no Chile. É isso aí, galera. Um abraço.